Fala, nação vascaína, beleza? Meu nome é Renato Sou o Felipe. e a gente está aqui no YouTube para o nosso primeiro vídeo. A gente está com a intenção de estar postando vídeos aí diários para vocês sobre o Vasco da Gama, assim como os canais grandes que tem hoje no YouTube, que a gente se inspira bastante. Exemplo do Mário Coelho Vasco, do Machão da Gama, do Atenção Vascaínos. São 3 canais que são hoje referência e a gente está começando aqui para deixar para vocês um legado também sobre o Vasco. Dar notícias diárias, porque o Vasco tá sempre nas cabeças dos noticiários esportivos. E a gente vai começar hoje dando uma pequena introdução sobre quem nós somos e por que a gente vai fazer isso. E depois, em seguida, a gente já dá umas notícias sobre o Vasco de hoje. Demorou? Tranquilo. Então, eu sou o Felipe, eu tenho 21 anos. Atualmente eu faço faculdade de administração. E, cara, eu tô começando isso aqui porque eu gosto, meu amor ao Vasco, a gente gosta muito do Vasco e, pô, falar de Vasco não tem que ser levado como trabalho, obrigação. A gente faz porque gosta, porque é o Vasco, né? Então é isso aí. A gente costuma ir para diversos jogos juntos. A gente, desde 2017, 2018, que a gente está indo mais com frequência aos jogos, né? Antes a gente não ia tanto aos jogos assim, mas sempre fomos. Na Série B, quando o Vasco caiu, a gente estava presente em diversos jogos, mas agora frequentemente, quase todos, basicamente todos no Rio de Janeiro, a gente começou a ir depois de 2017. Meu nome é Renato, eu faço jornalismo, acabo esse ano, então eu sou basicamente jornalista de formação e eu sou apaixonado pelo Vasco, assim como o Felipe. Tenho uma ligação muito grande com o clube porque toda a minha família nadou pelo Vasco, já jogou bola pelo Vasco. E eu tô nisso aqui por paixão mesmo. Eu tenho uma vontade gigante de ajudar o Vasco, seja lá como for, tanto espalhando as notícias da grandeza do Vasco e ajudando no que for. Eu sou sócio, ele é sócio também. A gente vai falar um pouquinho sobre o retrospecto de 2019, como é que foi essa levantada dos sócios do Vasco. E vamos começar hoje, antes de falar tudo isso para vocês, vamos começar dando as notícias, que é o mais importante. Falar um pouco sobre a vinda do Benítez, que vai ser um grande reforço para o Vasco. Falar um pouco sobre o Thales também, que infelizmente se machucou e não vai poder estar participando desse time completo, né, na Copa do Brasil, nem no Brasileiro. Deu uma perspectiva de 3 meses para ele se recuperar. Falar um pouquinho também sobre o Alexandre Campelo e a reunião da CBF. E falar um pouquinho também para vocês da perspectiva das partidas do Vasco para esse início de ano. Então vamos começar com o Benítez, né? Exato. Então, o argentino Benítez, 25 anos, ex-jogador agora do Independiente, chega um contrato de empréstimo de 1 ano. É um nome muito interessante, apesar de ele jogar pelas pontas, é o que ele fazia de principal no Independiente, ele tem qualidade também para jogar pelo meio, pode servir como se fosse um camisa 10 que o Vasco está procurando. Não é o que ele fazia regularmente no Independente, mas ele tem qualidade para jogar no meio. Que é diferente do outro nome que estava sendo cotado Oroz. no Vasco, que é o Oroz. O Oroz, ele é um meia de ofício central, aquele 10 que a gente vê, o último 10 aí, o Douga 10, é esse 10 que a gente está falando que é o Oroz. O Benítez, ele é um jogador de chegada na área, entendeu? Em efeitos comparativos aqui dá para comparar com o Diego Souza, por exemplo. É aquele meia que chega de frente para a área e tem o potencial para bater pro gol. Ou então é um meia que consegue fazer aquela abertura para cruzar ou chutar cruzado. Então assim, pro Vasco hoje, o que a gente mais estava precisando? Era um meia, um zagueiro e um lateral. Esse meia veio, entendeu? E com certeza com o Germancano lá na frente e com o Guarim podendo fazer a contenção de segundo volante, a gente vai ter um meio ali top. Que assim, não vai ter como a bola não chegar no Germancano. Tava faltando nesse time do Vasco no começo da temporada o último passe de qualidade. O Benítez chega para ter esse passe de qualidade, além da chegada do Guarim, que já ia ser um boost muito grande no meio campo, ia dar uma melhorada muito grande na qualidade do passe. O Benítez chega para pegar o lugar do Marcos Júnior, que não tem essa qualidade no passe. O Guarim provavelmente vai pegar a vaga do Andrei ou do Raul, apesar de que o Andrei está jogando muito bem. Andrei que está sendo Começou cotado muito bem essa temporada. Exatamente. Então... E Andrei está sendo cotado para sair do Vasco primeiro que Thales Magno e Marrone. Ele já está sendo especulado na Europa e com essa lesão do Thales, ele fica com os olhares abaixo da média, né? O pessoal costuma tirar um pouco os olheiros europeus. E o Marrone, que não vem numa sequência tão boa. Então o Andrei é um cara que subiu muito no conceito aí dos times europeus. E falando um pouquinho ainda dos jogadores do time titular do Vasco,
A gente teve uma baixa, infelizmente, que foi o Thales Magno. Ele teve uma fissura no quinto metatarso e ele teve que operar, já operou, tá tudo bem. O pai dele falou que ele tá ótimo, já saiu, mas infelizmente ele precisa de uma recuperação. E os médicos dizem que isso vai durar de 2 a 3 meses, entendeu? Então a gente só vai poder contar com o Thales mais ou menos em junho. E é uma baixa enorme, porque o Thales ele é o cara que comanda a ponta esquerda do Vasco, né? Infelizmente a gente vai perder aquela rabiscada do garoto. E tem que ver que essa lesão, inclusive, é a mesma lesão que o Neymar teve, né? Que inclusive ele teve uma vez e voltou a ter de novo, então tem que tomar cuidado para isso não ser lesão recorrente, porque é a mesma lesão, o Neymar passou por cirurgia nas 2 vezes que teve. Exatamente. E tem que tomar cuidado para não acontecer de novo, porque pelo histórico, pelo menos do Neymar, é uma lesão que voltou a acontecer. Ela volta, né? Mesmo com cirurgia, ele voltou a ter, então tem que ficar muito de olho no Thales aí, não apressar ele, porque eu acho melhor, Perfeito. tipo, segurar ele para ele voltar 100% sem chance de se machucar de novo, aí ficar mais 3 meses fora de novo, por causa de 1 a 2 semanas. Não vale a pena. Espera dar o tempo deles, cada corpo recupera de um jeito, deixa ele voltar 100%. Exatamente. E o Vasco tem uma equipe muito boa, os médicos, os fisioterapeutas do Vasco fazem um belo trabalho, e com o Thales não vai ser diferente. Em pouco tempo, aliás, no tempo dele, ele vai conseguir voltar e ajudar o Vasco. E graças a Deus a gente tem grandes jogadores. Provavelmente agora com essa saída do Thales, o Marrone vai ser aproveitado no seu lado de origem, que é o lado esquerdo, jogando de ponta esquerda. E o moleque que está brilhando, o Vinícius, vai se incorporar à ponta direita. Então vai ser Marrone, Germancano e Vinícius pela direita, entendeu? Com Guarim e Benítez na chegada. Então assim, o time tá se formando. Tem uma base e o Thales, infelizmente, não vai começar o ano com esse time, mas tenho certeza que lá na frente ele vai se incorporar muito bem e vai ter 0 problemas de entrosamento. Ou então até mesmo, se o Abel preferir, ele mantém o Andrei no meio campo e coloca o Benítez na posição de origem dele. Pode ser, o Benítez joga aberto. Se ele achar que o Vinícius está muito cru ainda, está muito novo e, né, aí pode deixar o Benítez na posição de origem dele na direita e continuar o meio campo com Andrei, Raul e Guarim, por exemplo. E quando precisar de uma velocidade, uma explosão maior, ele bota o Vinícius no meio do jogo. Exatamente. Pode ser uma opção também. Falando agora de Vasco, dos jogos do Vasco que vão acontecer, o Vasco vai jogar contra o Resende, dia 29, no sábado. Vai jogar lá no Raulino de Oliveira. A princípio, o Vasco vai com o time titular. No Abel não falou nada sobre time reserva ou se vai mexer. E o Vasco vai partir com tudo, né, pro Carioca, para essa Taça Rio, porque a gente foi eliminado na Taça Guanabara e time grande não pode ser eliminado na Taça Guanabara. Isso não existe, entendeu? Tanto na Taça Guanabara quanto na Taça Rio, nem em Copa do Brasil. Time grande não pode passar por esse vexame. Infelizmente, esse ano a gente acabou passando, mas eu tenho certeza que agora a gente vai conseguir se recuperar e quem sabe aí chegar e ganhar o Carioca. Tem que levar a Taça Rio a sério, cara. Mesmo dizendo assim, tem muita gente que fala, Carioca não tem importância, não sei o quê. Porra, ser eliminado na fase de grupo do Campeonato Carioca não condiz com o Vasco, cara. Não tem como ser eliminado na fase de grupo do Campeonato Carioca, perdendo vaga pra time pequeno, não tem como. Não, e outra questão também é a premiação. Isso. O Vasco tá com salário atrasado. O Carioca não vale? Não, o Carioca vale. A gente tá com dinheiro. dezembro, janeiro, 13º e margem atrasado. Como é que não vale o Carioca? É lógico que vale. Para de pensar assim, porque senão o Vasco não vai pra frente, entendeu? Tem que pensar na premiação e vamos seguindo. Tem que tentar o melhor em todas as competições, porque quanto melhor a posição, melhor a colocação, melhor o dinheiro. O Vasco tá em salário atrasado, quanto mais dinheiro, melhor. Então tem que levar tudo a sério. Não tem essa de ficar com o time reserva. E logo depois dessa partida contra o Resende, já no próximo mês, o Vasco encara o ABC pela Copa do Brasil. A gente vai jogar esse jogo no Maracanã. O Alexandre Campelo resolveu tirar esse jogo de São Januário e botar para o Maracanã, apostando na grande capacidade do Maracanã, de 60 mil lugares, que o Vasco vai lotar e fazer aquela festa bonita, como fez ano passado no último jogo contra a Chapecoense, em que a gente lotou aquele estádio e fez uma grande festa. Acredito que o Vasco vai sim conseguir encher o estádio. A gente vai conseguir botar muita gente lá dentro. Os ingressos já começaram a ser vendidos. Hoje é dia 26 e o Vasco já está quase esgotando a Sul e a Leste. Então provavelmente até lá a gente vai conseguir estar botando esse estádio lotado. E expectativa de casa cheia, né? O Vasco, assim, em termos de lotar estádio, o Maracanã realmente
cabe muito mais pessoas, mas eu acredito que, tipo, o Caldeirão de São Januário, eu acho que pode fazer falta. Não contra o ABC em si, mas mais pra frente, se os jogos da Copa do Brasil resolverem botar no Maracanã, eu não sou muito a favor, né? Porque eu acho que Prefere o Caldeirão? O Caldeirão de São Januário em mata-mata não tem jeito. faz uma diferença. Qualquer time, qualquer jogador sabe que o São Januário, quando aquela porra enche, começa a ferver. Não tem jogador que aguente a pressão. O cara vai olhar pra cima e falar, mano, o que esses caras estão fazendo, cara? E é isso, aí o Vasco é em qualquer situação, cara. É na Série B, pra não cair, sem perspectiva como foi ano passado com a Chapecoense, a gente lotou o Maracanã sem perspectiva de nada. A gente não ia conseguir nada, entendeu? E é isso, o Vasco é isso. E agora pra dar uma última notícia do dia, duas notícias juntas, na verdade. A primeira delas é que a primeira partida do Vasco esse ano no Campeonato Brasileiro vai ser contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras em São Paulo, na Allianz Arena, que é o mesmo jogo de abertura que aconteceu em 2017, né? Que foi aquele trágico, fatídico 4-0 na primeira rodada. Mas acredito que esse ano vai ser diferente. O Palmeiras vem com um time forte também. E com o Luxemburgo. Há muitos anos, e tem a presença do ex-treinador do Vasco, né? O Vanderlei Luxemburgo. Então o primeiro jogo do Vasco vai ser contra o seu ex-treinador, Vanderlei Luxemburgo. E aí cara, vai ser um jogo muito difícil, ainda mais sendo lá em São Paulo, né? O Vasco não tem retrospecto muito bom dentro de casa, aliás, fora de casa. Dentro de casa a gente consegue mandar nos jogos e ter grandes vitórias, mas fora de casa o retrospecto do Vasco não é tão bom. Mas acredito que com esse time encaixado, o Benítez já jogando, junto com Guarim, Germancano, Marrone e Vinícius, mesmo com a ausência do Tales, a gente vai conseguir, quem sabe, sair com a vitória lá da Allianz Arena. E a outra notícia que a gente tem é que o Campelo hoje, ele não compareceu na reunião da CBF, que era a reunião que ia decidir diversos trâmites que iam ocorrer durante o Campeonato Brasileiro. Estavam lá os presidentes do Flamengo, o presidente do Palmeiras, do Botafogo, do Fluminense. Todos os presidentes da Série A. Menos o Campelo, que estava na Itália de férias. E, assim, independente do tamanho do clube, independente da torcida, independente da situação do clube, o presidente não pode deixar de ir numa reunião da CBF que envolve clube e federação, entendeu? Você está falando do futuro do Campeonato Brasileiro e do seu time que está lá dentro, entendeu? Então, assim, eu achei um pouco o descaso do presidente Alexandre Campelo, e o Mazuco foi representar o Vasco lá, mais uma vez o Mazuco representando o Vasco em um evento oficial, e o Campelo está deixando um pouco a desejar para os torcedores vascaínos em diversos pontos, e mais uma vez ele acabou dando esse tapa na cara da torcida vascaína, né? É complicado. E um dos pontos, que inclusive que foi, não é muito relacionado ao Vasco, mas aconteceu com o Vasco nos últimos anos, é que nessa reunião eles vetaram a venda de mando de campo, né? Então não vai ter mais isso no Campeonato Brasileiro. O que eu acho muito bom, porque os jogos que o Vasco mandava em Brasília, sei. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Porque a torcida de Brasília, por exemplo, ela qualquer jeito vai ter que vir pro São Januário ou pro Maracanã pra ver o Vasco jogar. Mas assim, os jogos que a gente mandava pra Brasília era um jogo que a gente perdia dentro do Caldeirão. Sim. Entendeu? Então assim, era um jogo que teoricamente a gente fazia fora de casa. A gente sabe que o retrospecto do Vasco fora de casa é muito ruim. Então, eu acredito que isso veio pra ajudar o Vasco. Não acredito que vá contra os benefícios do Vasco. Acho que o Vasco só vai se beneficiar com isso, jogar mais e mais dentro do São Januário. E uma última noticiazinha aqui para vocês é que o Benítez já foi aprovado, fez o exame físico dele, foi aprovado, os médicos e fisioterapeutas do Vasco disseram que tá tudo ok, e agora ele ser aprovado, ser inscrito no BID, para que, quem sabe, no jogo contra o ABC, na Copa do Brasil, ele já possa estar atuando. Ele disse que já está em forma, se precisar dele ele já está apto a jogar, não vai precisar de tempo de recuperação. Exatamente. E se tudo der certo, contra o ABC na Copa do Brasil ele já pode ser relacionado e provavelmente vai ser. Se não for titular, pelo menos no banco de reserva ele deve estar. Exatamente. Galera, muito obrigado por assistir. Nós estamos começando esse projeto porque nós amamos o Vasco e aqui a gente vai sempre pôr a informação em primeiro lugar. A gente também não vai deixar de dar a nossa perspectiva, a nossa opinião sobre os assuntos. A gente vai dar informação e quando a gente quiser a gente vai dar opinião, entendeu? Beleza? Só para vocês ficarem cientes disso.
Foi um prazer enorme, nosso primeiro vídeo. Então, se vocês gostaram, pô, deixa o like, liga o sininho para receber os próximos vídeos, comenta, fica atento que todo dia vai ter vídeo aqui, beleza? Alô, saudações vascaínas, até a próxima. Valeu, rapaziada. Saudações vascaínas. Um abraço.